Agora é a hora de Sport Center ESPN Brasil, torcedor flamenguista, e os créditos vão para a mesma. E o link abaixo na descrição, mas Palmeiras e Flamengo, a final da Libertadores ainda tem 26 dias e até lá vai ter muita especulação sobre esse jogo e aqui não é diferente. Vamos ver o que eles têm de novidade sobre o nosso Flamengo. E saiu, Flamengo vai sim jogar com o uniforme número 1. Vamos conferir tudo aqui e bora lá, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, porque eu agradeço, e vamos lá, porque vai render, vai haver especulação, projeções e tudo mais até o dia 29. Sport Center de volta para falar da maior rivalidade do momento no futebol brasileiro. 2 clubes gigantes disputando 2 grandes objetivos. A rivalidade que o brasileiro se acostumou nos últimos anos, em 2025 ficou ainda mais inflamada. Estão os 2 melhores da América do Sul fazendo talvez a maior final da história da Libertadores. Muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer. Se vamos ganhar, não sei. Flamengo e Palmeiras vão mais uma vez decidir uma Libertadores. Isso nem é novidade, eu sei. Mas diferente de 2021, quando o Galo nadou de braçada no Brasileirão, as 2 equipes estão com foco dividido. O título brasileiro de 2025 promete ser disputado por Flamengo e Palmeiras rodada a rodada, ponto a ponto. Cada detalhe pode fazer a diferença e, para isso, a concentração tem que estar no nível máximo. São 2 times que vêm conquistando a América já há muito tempo. 2 times de grande qualidade, grandes jogadores, 2 bons treinadores que sabem o que querem jogar. Acho que também o Flamengo tem algumas coisas pendentes daquela final lá no Uruguai. Então vai ser uma final dura, mas com cabeça que podemos ganhar essa final. A diferença na tabela é só de 1 ponto. A cada rodada é um olho no próprio jogo e o outro no do rival, fazendo dirigentes compararem lances como o de Gustavo Gomes e Everton Araújo, apimentando ainda mais a rivalidade. Foi uma arbitragem perfeita, que fez cumprir as regras. É pena as regras a sul do Rio de Janeiro serem diferentes. Mirassol, Ceará, Galo, Santos e Fluminense podem acabar com o equilíbrio? Essas 5 equipes estão nos caminhos tanto de Flamengo quanto do Palmeiras. E quando se trata dos líderes, tem jogador que acha que é final de campeonato. Tu vê um nível de concentração deles muito grande. Então parece que cada adversário que joga contra o Flamengo é como se fosse uma final. Para Flamengo e Palmeiras faltam 8 rodadas, 8 decisões, tendo ainda a final da Libertadores no meio disso. Título brasileiro sendo decidido ponto a ponto, mas com o lado externo também como protagonista. Vamos lá, Palmeiras, 72% de aproveitamento no Brasileirão em 30 jogos, fez 20 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, é o primeiro lugar com 65 pontos ganhos. O Flamengo tem 1 ponto a menos e 1% de aproveitamento a menos, 71%, 19 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, é o segundo colocado com 64 pontos. Vimos no fim de semana o que se esperava, uma disputa acirrada. Vai ser o olho no peixe, outro no gato, fazer o meu e ver o que o adversário vai fazer. Eu queria que você trouxesse um pouco o que o fim de semana te apresentou, em que os 2 tiveram adversários da ponta de baixo da tabela, André. E deram a resposta que as suas bases de torcedores esperavam, que as equipes dessem dentro do campo, mesmo levando em consideração as classificações difíceis de ambos. Claro, mais difícil para o Palmeiras por causa da necessidade de dar a volta num resultado que parecia improvável, mas o Palmeiras não precisou viajar, o Flamengo foi à Argentina, sempre existe o desgaste, por mais que a viagem seja curta. Mas o cansaço e a necessidade de voltar a se reconectar com o Campeonato Brasileiro eram grandes adversários
além, evidentemente, da capacidade das equipes que tanto Flamengo quanto Palmeiras enfrentaram nesse fim de semana. Capacidade claramente inferior a ambos, e foi que os resultados mostraram, especialmente no caso do Flamengo, quando os jogadores titulares mais habituais entraram em campo mais tarde na partida e conseguiram fazer o resultado de uma maneira quase que automática, mostrando a diferença de elenco que o Flamengo tem. Eu costumo relembrar que o Palmeiras é um adversário absolutamente capaz em relação à conquista do título brasileiro e também da Copa Libertadores contra o Flamengo, mas no Brasileirão, quando os elencos são fundamentais para que os treinadores consigam navegar as dificuldades e conseguir substituir jogadores sem que o time perca na parte técnica e na questão da competitividade também, o Flamengo, em termos de elenco, está um pouco à frente do Palmeiras. A classificação mostra outra coisa agora, e isso é um testemunho da capacidade do time do Abel Ferreira e do que ele tem feito, principalmente nos últimos meses. Mas em relação ao que o elenco oferece, principalmente na reposição, na necessidade de substituir jogadores, eu vejo o Flamengo um pouco acima do Palmeiras. Mas assim, a diferença não é tão grande. E o que nós vamos ver a partir de agora, principalmente depois que os dois se classificaram à decisão da Copa Libertadores, o que vai ser uma coisa absolutamente insana, e nós vamos poder acompanhar em todos os detalhes aqui nos canais ESPN Disney+. O que nós vamos ver agora, até a final da Libertadores chegar, é uma comparação direta no Campeonato Brasileiro a cada rodada, sobre o que eles estão fazendo, quem está marcando mais gols, quem está jogando mal, quem se machucou, quem voltou. Tudo isso vai ser feito cabeça a cabeça entre Palmeiras e Flamengo. Vamos mostrar aquele exercício que não garante nada, mas a gente vai mostrar a tabela até a final da Libertadores. Vamos lá. Até a final da Libertadores. Vou até pedir pro pessoal deixar um pouco na tela. Vamos lá. Palmeiras pega o Santos em casa, Mirassol fora, Santos fora, Atlético fora, Fluminense em casa. 2 jogos em casa, 3 fora. O Flamengo também tem 3 jogos fora. São Paulo, é verdade que o São Paulo não joga no Morumbi, mas aí não é problema do Flamengo. Santos em casa, Sport fora, Fluminense fora, Bragantino em casa. Então, nessa amostragem, a gente tem Fluminense no caminho dos 2 e o Santos no caminho dos... Só precisa ver, porque ali a tela do Palmeiras tem Santos 2 vezes. Depois, Camila, só me confirma quem é quem. Provavelmente a gente vai arrumar isso. Mas a gente tem, André, nessa tela... São Paulo... porque é o jogo atrasado, perdão, boa, é o jogo atrasado. São 2 vezes o Santos porque são os jogos atrasados. O Santos joga 3 vezes contra os candidatos. Isso, porque tem o Flamengo também. No primeiro turno é o gol do Neymar, inclusive, contra o Flamengo. Quem pra você nessa tela tem um adversário mais... Depende do atraente. Adversários mais atraentes. Depende do critério que você escolha ou dos critérios que você escolha para analisar. Vai, primeiro, clássicos. O Palmeiras tem o Santos 2 vezes, o Flamengo só tem o Fluminense. Times na parte de baixo da tabela, que no trecho final do campeonato são difíceis, né? Por causa do desespero e da necessidade de se manter. O Flamengo tem ali o jogo com o Sport, né? Palmeiras, por outro lado, tem Mirassol, que é uma equipe surpreendente no Campeonato Brasileiro, com possibilidade de se classificar à Copa Libertadores. Evidentemente vai querer terminar o campeonato na melhor nota possível. Eu não consigo te falar, e já não conseguia fazer isso há algum tempo, porque a gente vem olhando, né, essas partidas que faltam nas rodadas restantes, para ver quem tem o caminho mais difícil. Recentemente colocamos o Cruzeiro nessa também, uma análise de 5 rodadas para frente, e eu continuo sem conseguir escolher de maneira muito assim distante quem tem a vida mais fácil ou menos difícil, que eu acho uma maneira mais apropriada de qualificar. Não sei, acho que o campeonato vai ser duro para todo mundo. Eu continuo com a minha opinião que o mesmo clube vai ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Eu sei que essa é uma opinião polêmica, mas vamos ver o que vai acontecer. As disputas prometem tudo do bom e do melhor, porque essas 2 equipes são as melhores do nosso país e do continente sul-americano. Vamos dar uma olhada, atualizar um pouco a situação do departamento médico do Flamengo. Óbvio que o torcedor rubro-negro está na contagem regressiva. Pedro,
Segunda semana de recuperação, previsão de volta 4 semanas pós-lesão com proteção no braço. Carrascal, saiu no fim de semana, edema na costela e estiramento muscular. Volta quando se sentir bem. Léo Ortiz, entorse e deve voltar contra o Sport. Jorginho, pequena lesão muscular no posterior da coxa, com previsão de volta entre 10 e 15 dias. Cebolinha, fase final de tratamento, com retorno na próxima semana. Esse é um componente importante, porque não só a gente olha ali, por exemplo, Jorginho, 10 a 15 dias, o torcedor pensa, é antes. Mas aí é também como volta. Não é assim, a volta, coloca lá, mas não é bem assim, André. Então é realmente uma questão importante, como chegarão as equipes do ponto de vista médico para essa final. A manutenção dos jogadores no final da temporada é um assunto importantíssimo. Acredito que pouca gente está 100% daquele jeito que, ao acordar pela manhã, não sente nenhuma dor. Acho que pouquíssimos jogadores chegam ao final de uma temporada assim, plenos, né, como se diz. Mas é claro que no caso do Flamengo, departamento médico, o caso mais importante é o do Pedro, né? Com um problema de fratura, não pode jogar, possibilidade de treinamento evidentemente é muito limitada e é um jogador absolutamente crucial. O Flamengo seria muito mais amedrontador e muito mais confiante no seu próprio futebol se o Pedro estivesse em condições. A presença dele na final está garantida? Não está, mas o Flamengo evidentemente vai trabalhar para que ele volte o quanto antes, desde que ele possa fazer a diferença habitual do ponto de vista técnico quando ele está em campo. E assim, os outros, não que não sejam importantes, mas o Pedro é um jogador que, assim, quando o Flamengo não o tem, as coisas ficam bem diferentes em relação a quando ele está presente. Vamos lá, notícias sobre os uniformes definidos para a final. Isso, óbvio, em relação ao departamento médio, em relação a como chegarão os times, é menos importante, mas o torcedor adora saber como será o fardamento. O Flamengo vai com o seu tradicional uniforme rubro-negro para a final da Libertadores, né? O calção preto, o meião rubro-negro, a camisa rubro-negra, como a grande maioria do torcedor do Flamengo gosta. E o Palmeiras de camisa verde, calção branco e meias verdes. Os dois clubes, portanto, com os uniformes principais, é uma combinação de cores que permite isso, não são cores conflitantes, então os dois times com os seus uniformes número 1. Esse foi o Sport Center, né, sobre essa disputa do título da Libertadores, dia 29 de novembro, Palmeiras e Flamengo, porque Palmeiras é o mando. Ele se classificou do outro lado da chave e sempre foi o melhor colocado em toda a Libertadores. Beleza, mas foi decidido sim, o Flamengo vai jogar com seu uniforme número 1, só vai mudar que não é o calção branco, vai ser o preto. Parabéns, havia essa possibilidade porque o Flamengo tinha solicitado a Conmebol e eles autorizaram porque não tem conflito de cores, enfim. Mas vai ter muita especulação sobre esse jogo e continuação do Brasileirão, porque, cara, eu tava me perguntando como o Varela deu a coletiva dele, afirmou que todos os outros adversários que jogam contra o Flamengo vêm numa concentração alta, como se fosse uma final e tudo mais. Aí eu fico pensando, desses últimos jogos do Flamengo, são 8 rodadas que tem, 7 tá faltando e uma que ficou para trás do primeiro turno contra o Sport. Quantos desses times faz parte da Libra? Porque também tem isso aí, né? E eu tava vendo, tem vários. Tem o São Paulo, o Santos, o Fluminense não, que ele é da LFU, mas tem o Bragantino, Atlético Mineiro, o Ceará, que eu não sei, e nem o Mirassol, mas só aí já foram 4. Então eles vêm com sangue nos olhos, com raiva do Flamengo também, já para dar uma força pro Palmeiras. Você vai duvidar? Eu não vou. Por toda aquela história lá da Libra e tudo mais. E aí os caras vão querer favorecer lá o Palmeiras, você sabe, já vem sendo favorecido pela arbitragem, no mínimo 15 pontos, menos 64, já tava com o quê? Fora do campeonato, fora do título, fora da disputa pelo título. Mas faz parte. Até lá o Flamengo vai assumir o comando do Campeonato Brasileiro, a ponta, e a Libertadores está no papo, porque o Pedro está sendo preparado e tudo mais. Pro Pedro tá na final, um jogo antes ali já para ele sentir o clima e jogar a final, porque o Pedro é essencial. Beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal, ative o sininho, chega com aquele like, compartilha, comenta, dê a sua opinião, vamos interagir, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.